Travei, voltei. Bom dia, bom dia Bom de novo. dia. Tudo bem, Lidiane? Lidiane e Camila. Bom, quem trará para nós a meditação de hoje é a própria a Edileuza Eu. Di. Mas antes, vamos fazer uma oração, né, para começar? Vamos, pode ir. Simbora lá. Bora? Senhor Deus, querido Pai, te louvamos e agradecemos, Senhor, por mais um dia, pela vida, pela saúde. Agradecemos pelo seu cuidado com cada um de nós. Venha abençoar cada uma que está aqui, cada uma também que está lá no grupo. Possa abençoar suas famílias. Perdoe nossas falhas, esteja conosco. Use Edileus agora para falar com a gente. Em nome de Jesus, amém. Tá, se conseguiu o vídeo? Eu vou. Você precisa pôr agora? Ah, eu gostaria. Dá para ser? Ou Vou não? Se não pegar der, aqui, tudo peraí. bem. Peraí. Hoje nós vamos trazer um pouquinho sobre emoções. Nós vamos falar, né? Compreendendo como a emoção pode transformar a nossa vida emocional. Eu vou pôr aqui o trailer deles, tá? Tá bom. Desde o primeiro momento em que ela abriu os olhos, eu também estava lá. Eu sou a alegria. Riley. Que fofa. É a nossa princesinha. Foi incrível. Quer dizer, por 33 segundos. Sou a tristeza. Oh, que bom! Pode tirar a mãozinha, obrigada. Depois a sala de comando virou uma feira. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Essa é a nojinho. Basicamente, ela evita que a Riley se envenene. Brócolis. Toma essa! Esse é o raiva. Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. Essas são as memórias da Riley. A maioria delas é alegre. O que houve? Tristeza! Ela colocou a mão na memória. Como foi na escola? Foi até legal, eu acho. Faz mal da alegria. Pode consertar, não pode? Agora já é hora daquele palavrão? O que faremos? Nada funciona, porque nada funciona. Deixa eu! Isso é um mega problema. A alegria é boa nisso. Onde estamos? São memórias de longo prazo. Nós podemos dar um jeito. Voltamos para a sala de comando. Você pode se perder. Pense positivo. Tudo bem. Positivamente, penso que vai se perder. Que lugar grande! Terra da imaginação. Produção de sonhos. Um unicórnio colorido, olha lá. Amei seu papel em Aventura das Fadas, parte 7. Tá bom, fui. Beijinho. Vamos, abraço em grupo. Já chega. Não, calma. Pense em algo bom. Um jeitinho brasileiro. É só fazer uma força. Não presto. Ah, imagina. Sou chata. Fica de boa. Legal, vivemos mais um dia. É o que eu chamo de um verdadeiro sucesso. Meus parabéns. Segura. Onde está a alegria? Olá. Voltamos, né? Oi, Lu. Bom dia. Seja bem-vinda. Então, sejam bem-vindas nessa reunião que, eu amo esse horário, embora seja muito difícil às vezes para nós estarmos aqui por conta do horário, mas assim, é muito bom para mim, tem feito um bem tremendo na minha vida, né? E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho das emoções na vida cotidiana, porque cada uma das emoções que sentimos, ela é capaz de atuar como uma ferramenta, de aprendizado na nossa trajetória. Então, como saber, que aquilo que eu estou sentindo pode ser considerado bom ou ruim, né? Porque a gente tem hábito de caracterizar, eu estou sentindo algo bom, eu estou sentindo, né? Mas cada uma tem um papel. E a importância das emoções na nossa vida, elas são igual,
né? Porque elas podem serem mais agradáveis, menos desagradáveis, e isso não significa que elas podem ser prejudiciais. Tudo que é dosado, tudo que tem equilíbrio é bom para a nossa vida, né? Então, nós temos que realmente aprender como lidar com ela, né? E eu vejo, assim, que nossas emoções, nós podemos dizer, assim, que ela é como se fosse um quadro de pintura que Deus nos deu, para que a gente possa experimentar, ter, né, experimentar experiências e relacionamentos, quando cada uma delas tem o seu propósito e o seu lugar. E quando a gente entenda como lidar com elas, é fundamental, porque a gente vai conseguir viver de uma maneira mais plena. E eu vou trazer também alguns capítulos que pessoas da Bíblia passaram por isso também, né? Então, as nossas emoções, elas fazem parte fundamental de quem nós somos. E elas nos influenciam nas nossas ações, nas nossas respostas, nas nossas decisões. E elas impactam o nosso relacionamento, tanto no trabalho, na nossa saúde e no nosso bem-estar geral. E a nossa fé porque às vezes fala assim, porque quem é crente não sente isso, quem é crente não sente aquilo. Engano, né? Porque a nossa fé, ela não nos isenta de sentir emoções. Pelo contrário, ela nos capacita a como lidar com elas de uma maneira mais leve, mais perto de Deus e dos outros também. Então, eu quero convidar vocês, né, a abrir os seus corações, as suas mentes, né, para que Deus tenha para hoje para nós. Porque, afinal, nós somos filhas de Deus. E que Ele nos conhece lá no nosso íntimo, né? E nos ama incondicionalmente. Nós vamos começar pelo medo. O medo é conhecido por alguns especialistas em desenvolvimento humano, uma reação de contração. E ele tem uma função reflexiva em nossas vidas, né? Para que nós estejamos advertidos. Quando acontece um perigo, né? Então, essa emoção, ela vem para ajudar nessa situação de perigo. O medo, ele é importante. E quando a gente não tem medo de nada, a gente vai. Então, às vezes a gente acaba enfrentando situações que não era para ir, porque eu não tenho medo. Eu digo assim, quando eu saltei de paraquedas pela primeira vez, eu tive muito medo, muito medo. Por mim, quando chegou ali na portinha, eu disse assim, não, eu acho que eu não vou não, eu vou voltar. Mas assim, eu consegui naquele momento superar o meu medo. E aquele momento foi um medo bom. Foi bom para mim. Foi um desafio para mim. Mas há situações que o medo, a gente tem que ter a cautela. É bom. Eu sigo em frente ou eu paro? No entanto, o medo ele pode se tornar crônico, ele pode se tornar desproporcional. Os estudos que eu fiz, existem pessoas que têm medo de sair à noite. Ela tem medo de sair à noite porque ela pode ser assaltada, porque pode acontecer N situações com ela. Então, ela não sai à noite porque ela tem um medo. Então, o medo é um medo desproporcional que impede essa pessoa lidar com a vida, continuar a vida dela. Porque ela não sai à noite porque ela tem medo de ser assaltada, porque ela tem medo de acontecer um acidente. No entanto, nós temos que saber como fazer, como lidar, né? E existem muitas técnicas de relaxamento, de meditação, de respiração profunda, que nos ajuda a realmente a lidar com o medo. Ontem eu faço terapia, e ontem o meu psicanalista estava conversando comigo, e nós falamos sobre isso, né? E ele falou para mim sobre a respiração. Olha, eu não tenho certeza, acho que é 4, 7, 8, alguma coisa assim. Eu achei bem interessante, só que eu tenho que estudar mais para entender um pouco, porque ela tem algumas técnicas, né? Mas a gente pode respirar devagar, prestar atenção, sabe assim, aquela coisa. Quando eu respiro, eu solto, né? E isso vai acalmando. Então, a gente tem que olhar, às vezes, a beleza da vida. Algumas pessoas passam por medos e que acabam esse medo virando trauma na vida delas, né? E a gente tem que ter esse cuidado. Porque o medo excessivo, ele pode criar uma ansiedade. E ao invés de você conseguir resolvê-lo, ir para um outro estágio. Né? E alguns fisiológicos eles dizem que o medo é uma tensão. E o medo, ele
traz uma tensão na musculatura. E eu acredito que isso acontece, porque às vezes eu passo por algumas situações que as minhas costas ficam doloridas, as minhas pernas. Então, assim, ele aumenta a frequência dos batimentos cardíacos, ela aumenta a frequência da respiração, né? A gente pode ver, e a mente ela fica mais alerta. E a gente pode ver como a pessoa às vezes está com medo quando nós estamos com medo. Esses dias eu vi uma aranha no meu quintal. Que medo que eu tive, eu morro de medo de bichinhos assim, de insetos, né? Parecia que meu coração ia sair pela boca, porque eu não tinha coragem de ir até ela para matá-la. E eu ficava, meu Deus, se esse bicho entrar aqui na minha casa, como que vai fazer? Se entrar, eu não sei o que eu faço. Então, são situações que a gente, às vezes, tem que saber lidar. E eu acabei resolvendo, mas assim, meu coração palpitava. Então, o medo, quando ele se torna excessivo, ele gera muitas situações desagradáveis, né? Como eu falei que a ansiedade, ela pode vir se for um medo contínuo, que é um medo que você não consegue cessar. Agora, a gente tem que evitar esse medo, né? Porque a gente pode levar a pessoas a situações desagradáveis com os nossos medos. E eu aprendi com a Flávia Cobal, que ela diz assim: se você não sabe governar suas emoções, as suas emoções te governam. Então, quando eu não sei governar o medo que eu estou sentindo, se eu deixo ele tomar conta de mim, ele vai me dominar. Ele que vai dizer para mim o que eu devo ou não fazer. E a gente, como eu falei lá no começo, o medo é uma emoção que todos nós enfrentamos em algum momento. Então, não dá para falar, eu não tenho medo de nada, porque todos nós temos medo. E porque em algum momento, Pedro era um dos discípulos de Jesus. Todo mundo conhece essa passagem lá em Mateus 14, 22, 33. Quando Pedro, ele quis ir até Jesus naquela tempestade, teve uma tempestade, Jesus vinha com o barquinho, e Pedro avistou, no princípio ficaram com medo, acharam que era um fantasma, e aí Pedro falou, que queria ter Jesus. Jesus disse, venha. E Pedro foi. Naquele primeiro momento, Pedro foi de uma forma assim, eu estou indo, eu vou chegar até lá. Mas em algum momento, o medo dominou Pedro. Então, assim, foi na hora que ele começou, assim, a afundar sobre a água, né? Então, Pedro, naquele momento, ele sentiu medo. Quantas vezes a gente não sente medo, né? Mas o que eu posso te falar disso, né? Trazer isso como exemplo, né? Que o medo, ele pode ser superado, e ele pode ser superado pela fé. Porque quando Pedro focalizou a sua fé em Jesus, ele caminhou sobre as águas. Antes, né, quando ele começou a afundar, quando ele percebeu, ele focou, né? E isso nos ensina que mesmo, né, em momentos de medo, nossa fé em Deus, ela pode nos dar a coragem de enfrentar o desconhecido, aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente tem medo. Então, se você, por algum motivo, está passando por uma situação de medo, foque em Jesus, foque em Deus, porque Ele vai te ajudar a enfrentar esse desconhecido, né, esse medo. Eu não trouxe todas as emoções do filme, selecionei só algumas, 4, né? Porque também a gente nem tem tempo para tudo isso. Eu vou falar da tristeza, né? A tristeza, ela é uma emoção complexa, né? E ela é conhecida como a mais reflexiva de todas, porque geralmente ela traz à tona situações que ocorreram lá no passado. Né? E essa tristeza, às vezes, eu acredito que isso deve acontecer com você já também, às vezes milésimo de segundo, vem aquela tristeza, está bem, está aqui, daqui a pouco vem aquela tristeza, ou porque alguém falou alguma coisa, ou você ouviu alguma coisa, ou porque você escutou uma música, ou você viu alguma coisa, ou comeu alguma coisa, vem aquela, então no milésimo de segundo ela vem do jeito que ela vem, ela vai embora. E dentro da minha pesquisa, eu vi que a tristeza, ela dói no coração, né? Então, é uma condição que a medicina diz que ela dói mesmo de verdade, né? E quando nós estamos tristes, a gente fala, que dor no coração, estou com uma tristeza de doer meu coração. E isso é verdade. Na literatura médica existe isso. Eu fui pesquisar e achei incrível, né? Porque, olha isso. Aí eu achei assim, a síndrome do coração partido. Então, ela é semelhante aos infartos, às dores no peito, aquela dor de doer mesmo. Aí cai a pressão,
em alguns casos elas são tão intensos, a pessoa pode até desmaiar. Mas se for fazer os exames, não dá nada, não dá nenhum problema na artéria, não dá nada. Porque é uma condição psicológica, interna, ela não é uma doença, ela não está numa doença cardíaca, né? Para vocês verem como existem as emoções e quando elas não controladas, né? O que elas podem trazer. E sentir tristeza de vez em quando também é gostoso, aquela coisa, sabe, você vê, mas é aquela coisa que momentânea, temporária, né? Então, a gente pode caracterizar a tristeza como sentimento de frustração, de desesperança, a pessoa perdeu o interesse, ela está apática, né? Nada para ela, tanto faz como tanto fez. Então, ela evita algumas coisas, né? E a tristeza é uma emoção que ela tem que ser momentânea, ela tem que vir e ir embora. Nós não podemos permitir que ela fique, né? Que se fique preso a esse estado de tristeza. E uma tristeza duradoura, e quando ela não tem motivo, eu já vi algumas coisas daquela pessoa que ela ficou triste e ela vai murchando. Porque ela está presa àquilo, ela não consegue sair daquele estado, nada vai bem para ela, né? Então aí é um sinal que algo não está bem. Então, que a saúde mental dessa pessoa, desse indivíduo, não está bem. Então, aí é necessário procurar um profissional de saúde mental para diagnosticar aquilo que está acontecendo com aquela pessoa. Mas nós podemos fazer exercícios de expressão emocional. A gente pode, quando de repente você se sente assim, né? Mais dolido, mais quietinho, aquela tristeza, você pode escrever, você pode falar com alguém da sua confiança. Às vezes, até praticar o perdão, aquela tristeza vem por falta de perdoar alguma coisa, né? Então, essas práticas, elas te ajudam, como a prática física, você pode fazer caminhada, porque quando você caminha, você libera endorfina, né? E que pode melhorar o seu estado emocional. E existem algumas formas de expressar tristeza, e uma delas eu me encaixo, que a pessoa fica muito chorona, ela se isola de todo mundo. Eu confesso que eu fico chorona. Aí eu choro, choro. Depois que eu choro, tudo que eu tiver que chorar, né? Eu passo. Porque a tristeza é uma emoção profunda e ela é dolorosa, né? E todo mundo vai sentir isso na vida. Noemi sentiu isso na vida. Todo mundo conhece a história de Noemi. Ela sentiu isso quando ela saiu da sua terra por causa da fome, foi para um outro país, para uma outra terra. E ali Noemi perdeu a sua família, perdeu seu marido, perdeu seus filhos. E Noemi sentiu uma tristeza profunda. Ela perdeu a alegria de viver. E o que aconteceu? Ela tentou se isolar, né? Porque quando as noras, ela não queria nem que as noras acompanhassem ela. Ela queria ficar sozinha, né? Então ali ela se sentiu abandonada por Deus. Mas Deus não tinha abandonado Noemi, porque através da sua nora, Ruth, Deus restaurou a alegria de Noemi. Então, essa amizade leal que Noemi tinha com Ruth, né? Fez com que ela revivesse. Então, Deus coloca amigos no nosso caminho para nos ajudar. E um amigo, ele pode ser um agente de Deus para nossa restauração. Então, sentir tristeza, irmãs, é normal. O que não pode, ela permanecer na nossa vida, né? E nós podemos encontrar esperança e restauração em Deus, mesmo em situações difíceis. Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo quietinho? Ai, meu Deus, será que eu tô sozinho? Tá todo mundo aí mesmo? Sabe, eu quero complementar aí. Nós estamos falando do medo. Teve um dia que eu estava falando na igreja, tem o verso bíblico, né, em 1 João, tá procurando aqui no Google, 1 João 4,18. E ele fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando a gente, né, se apega a Deus, assim como Pedro, né, quando ele olhou para Jesus, o medo foi embora. Mas quando ele olhou para a água ali, ele sentiu medo, porque ele parou de olhar para Jesus, né? Ele parou de olhar para Cristo. Então, às vezes a gente para de olhar para Deus e o medo chega.
Um exemplo, né? Quando eu comecei a dirigir, eu tinha medo de pegar a estrada. E daí eu decidi, não, eu vou pegar a estrada, Deus é comigo, vai dar tudo certo, Ele tá aqui comigo e pronto. O medo vai embora. No acampamento que a gente fez com as crianças esse tempo atrás, a barraca que eu estava, ela estava bem deteriorada. E começou uma chuva forte lá à noite, lá no local, né? E é céu aberto, assim, né? Era natureza. Aí o pastor, o pessoal veio para mim, Karina, vai com as meninas lá no abrigo, lá no prédio, que tinha um prédio lá, para ficar lá com elas, porque vai chover e essa barraca aí de vocês vai desmontar toda. Só que eu falei assim, poxa, não é só eu que estou acampando aqui, tinha mais de 1.000 pessoas lá. Falei, as meninas estão dormindo gostoso aqui nessa chuvinha, né? Porque daí ia ter que tirar elas dormindo lá, estavam quentinhas, no frio, na chuva. Falei, ó, é o seguinte, se Deus é com nós, quem será contra nós? Tá na mão dele, vou dormir. Aí tava garoando essa hora. Aí eu acordei no meio da noite com os raios, assim, com chuva forte, abri o olho, falei, ai, senhor, tá chovendo. Ah, mas tá na sua mão, vou dormir. Fiz assim. Não fiquei com medo da chuva, nada. No dia seguinte, o povo foi lá, Karina do céu, você viu sua barraca? A barraca, a gente, tá deitada. O teto, tudo deitado. Ela tá amassada a barraca, e a gente dentro da barraca. Eu falei assim, olha, Deus protegeu, não molhou. Teve um monte de barraca lá que entrou água, o pessoal tava torcendo o colchão, sabe? Diz que não dormiram. Eu dormi que nem um anjo. Mas porque eu entreguei tanto na mão de Deus, falei assim, ó, se for para molhar, é porque tinha que molhar, mas eu sei que Deus não vai deixar porque eu tô com duas crianças pequenas aqui, né? Então, a confiança em Deus lança fora esse medo. Quando você Lança. tiver medo, Sim. pensa assim, Senhor, o Senhor já fez tanta coisa por nós, né? Já fez tanta coisa lá no passado, não é isso que vai botar medo em mim. Ah, eu tenho que dirigir. Deus está comigo. Tanta gente faz aí, eu vou conseguir também, sabe? Ter esse pensamento. E o que você falou sobre a alegria, eu gosto muito. Até uma vez eu tinha gravado um podcast falando sobre isso. Provérbios 17:22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Na linguagem de Sim. hoje fala, a falta de alegria faz secar os ossos. E, gente, isso é científico. Eu fui pesquisar sobre isso, porque a minha avó, ela tinha todos os problemas que você imaginasse de ossos. E o principal ali, osteoporose, o osso dela era muito frágil, e numa queda no banheiro, levou a embolia e ela faleceu. Então, eu falo que ela faleceu por conta disso, dessa fraqueza dos ossos dela. E ela era uma mulher triste. Quando a gente fala assim, a história de vida dela, tal, e ela não superou, eu vejo isso, né? E daí eu fui pesquisar e realmente a depressão, ela causa osteoporose. Já foi comprovado cientificamente. Fizeram testes em ratos, induziram o estado depressivo neles e eles desenvolveram osteoporose. E já foi comprovado que em humano a depressão causa osteoporose. Então, é até científico, ela faz secar os ossos. Osteoporose é secar o osso fica oco, né? Ele começa a perder a massa dele ali. Então, a alegria não é só um estado de espírito, é para nossa saúde física, como a Di falou do coração, né? A raiva, acúmulo de falta de perdão, a falta de perdão causa infarto. Já foi comprovado cientificamente, a falta de perdão, a raiva, a amargura, elas causam infarto. Problemas respiratórios, muita tristeza acumulada. Então, o nosso corpo tem o psicossomático, né? Ele mostra, Sim, sim, o corpo fala, né? o O corpo corpo fala. fala, ele fala. O que está acontecendo com você no seu corpo, você precisa entender o que meu corpo está falando, por que eu tô com essa coceira? Coceira é quando tem algo ali rompendo com você, alguma separação. Pedra no rim são perdas acumuladas, não superadas, sabe? Então, o meu marido, ele teve um tempo atrás aí, muitas pedras no rim, problema, ele e meu cunhado. Mas por quê? Perdeu pai e mãe cedo, entendeu? Então foram perdas ali drásticas, né? Foi tudo de repente. Então, Sim.
tem muito sentido, sabe? E na Bíblia tem as dicas ali, né? Falta de alegria faz secar os ossos, né? E é isso. Pode falar você, Di. É que eu Vamos gosto de lá. falar desse assunto. Não, mas pode, assim, é legal quando todo mundo interage, porque acho que todo mundo aqui tem algum momento que sentiu alguma dessas coisas de formas diferentes, né? Então, acho que é interessante a gente, às vezes, compartilhar com o outro. Você falou da alergia, né? Eu tô com uma alergia muito grande e a minha alergia é emocional. E eu estava falando com a minha nora esses dias e ela falou assim, depois que o Guilherme foi para Portugal, que você ficou assim. E Viu? assim, é Separação. algo assim que eu nunca tomei remédio para nada nessa vida, gente. E eu não tenho largado mais os antialérgicos da vida. Mas assim, eu estou tomando os cuidados necessários para sanar essa alergia. Mas é algo assim que é do cabelo até a sola do pé. Quando ela ataca, é desesperador, mas não ataca a qualquer horário. Ela ataca em alguns momentos, mas quando eu relaxo, o corpo está, né, em estado de relaxamento, é quando ela vem. E é horrível. Eu digo assim, ainda bem que eu não tenho unha, né? Porque se eu tivesse unha, eu estaria toda marcada. Mas vamos lá. A raiva, vamos falar sobre a raiva. Se alguém mais quiser compartilhar, trazer alguma novidade, trazer algo assim, por favor, tá? Fiquem à vontade. Vamos falar da raiva. Eu trouxe uma reflexão de Aristóteles, ele diz assim: todo, é, todo mundo pode ficar bravo, e isso é fácil, mas ficar bravo com a pessoa certa, no nível certo, no momento certo, pelo motivo certo, do jeito certo, né? Isso não está dentro do poder de todos nós, e não é fácil. Então, assim, a gente pode ficar bravo, ficar com raiva, mas com a pessoa certa, na hora certa, no momento certo, e de uma forma respeitosa. Porque esse sentimento, essa emoção, todos nós vamos passar por ela. Em algum momento a gente vai ter raiva de alguma coisa, né? Então, existe um pesquisador que ele agrupou alguma dessas emoções, né, que causam e nos levam a explodir ou sentir a raiva. Quando nós estamos numa questão de integridade física, nós sentimos raiva. Quando nós somos insultados, em questões familiares, o ambiente, questão sexual, de ordem social, o dinheiro e impedimento. Ela tem essa última agora, né? A questão do impedimento é quando nós somos tolhidos, né? Fisicamente ou psicologicamente de alguma coisa. Quem nunca, de repente, tinha um projeto, tinha algo para trazer, para colaborar, para acrescentar, e alguém foi lá e te tolhiu de continuar aquilo? Ou no emprego, ou na igreja, ou na relação familiar, na questão de amizade, na sociedade. Então, assim, aí ela vem assim de uma forma muito ruim, muito ruim, porque se foi podada, né? Então, e quando você se sente assim ameaçada num desses setores, o nosso cérebro, ele se prepara para a briga. E é assim, ó, a gente viu lá no desenhozinho, né? Então ele se prepara para a briga. E como se fosse algo essencial para a nossa vida, né? Como se a gente estivesse em risco. Então, e existe ainda aquela raiva silenciosa, aquela raiva premeditada, aquela raiva lúcida e controlada. Então, todas elas podem gerar um resíduo dessas emoções, que são as mágoas, que são a angústia, que é a culpa. Então, a raiva é uma emoção muito poderosa, só que ela precisa ser gerenciada para que a gente possa, assim, evitar consequências prejudiciais para a nossa saúde. Não só para a nossa saúde, para as pessoas que estão ao nosso entorno também, né? E ela é uma emoção menos social, né? Aceitável. Ela não é uma emoção, assim, muito sociável, né? Agora, sentir é diferente de extravasar. Quando eu sinto a raiva, eu estou sentindo e ela está aqui dentro de mim. É um momento de que, de repente, aquilo sai à tona, porque eu extravaso aquilo, que aí vem aquele, né, que você não consegue, às vezes, explicar. Então, ali você pode sair socando as pessoas. Então, quantas vezes a gente já não viu? No trânsito, teve uma colisão e a pessoa já sai com bastão, sai armado, já sai com o que tiver na cara para bater no outro.
para brigar com o outro. A gente já viu morte, quer dizer, aquela raiva extravasou naquela pessoa, né? E ele sai machucando, gritando, ou em outras questões de pessoas que gritam, que xingam, né? Que verbalizam palavras que, sabe que em algum momento aquilo ali pode haver um arrependimento, uma culpa. Então a gente tem que ter esse controle. Já isso quando eu extrapolo, né? Quando eu extravaso, agora já tem aquela culpa silenciosa, né? Aquela raiva silenciosa, aquela raiva que ela é manipuladora, né? Ela vai articulando planos, ela vai pensando numa forma de vingança, ela vai ruminando aquilo dentro dela. Isso é bom? Não. Porque esse tipo de raiva, ela traz consequências físicas muito sérias. Ela pode trazer uma úlcera, ela pode trazer hipertensão, disfunções cardíacas e muito mais. Então, é muito importante a gente aprender a manejar essa raiva que em alguns momentos nós sentimos de uma forma adequada, de uma forma que não vá trazer prejuízo nem a nós e nem a outrem. Nós possamos assim, estar, sabe, íntegros nessa questão. E como toda emoção, todas as emoções, ela é fisiológica. Então, assim, porque desde que nós nascemos, desde lá de dentro, a gente já trouxe isso para a nossa vida, né? Então, ela faz parte da nossa mente, do nosso corpo, né? Então, é importante a gente saber como lidar, né? Porque essa emoção a gente vai sentir sempre, né? E é um sentimento, meninas, que a gente não pode negar. A gente não pode, nem a raiva, nenhuma emoção a gente pode sim negar. Porque quando tem o negativismo, quando nós negamos aquilo que nós estamos sentindo, isso faz mal para a gente. Mas a gente precisa aprender a reconhecer de onde saiu aquilo, qual foi o gatilho, né? Qual foi o motivo de eu estar sentindo isso? O que disparou essa raiva em mim, né? O que aconteceu? E nesse momento que você consegue, se você se permite querer entender, é o momento de você se acalmar, pensar sobre a situação. Aí depois volta. Ó, o marido chegou em casa. Você acabou de limpar a sua casa, está tudo limpo. Daí ele entra com o sapato todo sujo, ou todo molhado da chuva, né? Quer dizer, você fala, nossa, passei o dia inteiro limpando essa casa, ou não foi você, foi a pessoa que limpa a sua casa, mas estava limpa, aí você fala, o cara chega e vai, né? Ou joga a toalha na cama, a cama acabou de trocar roupa de cama, sei lá. Aí você fica, né? Então, às vezes, a gente tem que parar, respirar. Aí depois você vai lá, né? Uma conversa assertiva, né? Porque uma conversa assertiva, ela resolve muitos problemas, né? Então, você também tem que se analisar, né? Por que estou sentindo isso? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou sendo ameaçada? Porque essa ameaça, ela é uma ameaça física ou ela é uma ameaça emocional? Então, a gente tem que detectar de onde que se ela é realmente real. Porque, às vezes, nós sentimos raiva de alguma coisa que nem existe, ela só existe aqui na nossa cabeça. Então, a gente tem que tentar descobrir de onde que ela está vindo. Porque, assim, você começa a perceber, quando você se permite, né, entender o que está acontecendo com você, você começa percebendo que, às vezes, existem algumas emoções que elas são falsas, né? E a raiva, ela pode ser uma falsa ameaça. Ela não existe, mas ela existe dentro de você. E como a gente lida com isso? Parece que não, mas o contar até 10 funciona, né? Parece assim que não, isso não funciona, mas funciona. Porque quando você começa a contar, você muda o seu foco, você desvia o seu foco, ele vai para outra área do seu cérebro. Então, assim, aí ela vai começando diminuindo, a função das amígdalas é colocada, o córtex começa a ter uma regular a sua emoção. Né? Aí você pode depois ponderar melhor e ter uma outra solução para aquilo que de repente te trouxe essa emoção, né? E às vezes a gente teve um dia estressante, você está sentindo um pavio curto, exercício físico, ouvir música, assistir uma comédia, praticar atividades, né? Que vão te dar prazer e aí vão elevar os seus níveis de serotonina.
né? E que vai desenvolver o bem-estar. A raiva, ela é uma emoção poderosa. Nós podemos ver que Moisés sentiu raiva. Moisés, quem era Moisés? Moisés era o líder do povo de Israel. E Moisés, durante sua jornada, ele experimentou momentos de raiva. Um exemplo nós podemos dar, ela está lá em Êxodo 32, 19 ao 20. Vou ler o versículo. Quando se aproximou do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas da pedra no chão e despedaçou ao pé do monte. Tomou o bezerro que havia feito e o queimou. Moeu até virar pó. Jogou na água e obrigou o israelita a bebê-la. Então, não se sinta envergonhado por você sentir raiva. Isso acontece. Porque embora a raiva de Moisés ali, ela foi uma resposta justificada, porque aquele povo, ele desobedeceu, foi um povo desobediente, né? Mas Moisés ali, ele aprendeu a controlar a sua raiva. O que ele fez? Depois ele intercedeu pelo povo diante de Deus. Então, o que a gente pode tirar de aprendizado disso? Nós podemos tirar que a raiva, quando ela é usada, né, com sabedoria e justiça, ela pode levar à transformação e à reconciliação. E um dado interessante que eu encontrei é que a raiva, em alguns momentos, ela é importante. Sabe quando você vai numa reunião de escola ou do condomínio, sei lá, numa reunião que de repente você vê fazendo injustiça, você tem raiva. Você fala, como isso? Mas como que podem tratar uma pessoa assim quando você vê alguém passando na rua? Eu vi não sei se vocês viram, um cara, ele passou, tinha uma senhora, ele era homossexual, e vinha uma senhora, e ele, por algum motivo, não sei se ela fez alguma cara, né, para ele achou que ela estava desmerecendo ele. Quando ele passou por ela, ele deu um soco nessa senhora, de 80 e poucos anos. E ela caiu, acho que fraturou o fêmur, enfim. É uma raiva descontrolada, desnecessária, né? Mas quando você vê aquilo, você fala, como isso? Como pode? Nesse momento, você quer que justiça, mas esse cara tem que pagar por que ele fez. Então, nesse momento, é uma raiva que você fala assim, não, porque eu quero justiça, alguém tem que pagar por isso, o rapaz tem que pagar pelo que ele fez. Como eu falei do exemplo do trânsito, a pessoa que foi lá e matou o outro, ou danificou o bem do outro, ele tem que pagar. Então, essa raiva é uma raiva justificada. Você pode até externá-la, mas de uma forma amigável, de uma forma tranquila, né? E com Moisés foi isso, ele sentiu aquela raiva, mas logo depois ele foi lá e orou a Deus, intercedendo por aquele povo. Tudo bem até aqui? Todo mundo bem? Ninguém dormindo? Agora a nossa última emoção, vamos falar sobre a alegria. E a alegria, que ao sentir a alegria, o nosso cérebro, ele é inundado de dopamina, oxitocina, serotonina, endorfinas, substâncias que nós chamamos de hormônio da felicidade, né? E eles nos auxiliam na concentração, no relaxamento, no bem-estar. Ele age como se fosse uma ação analgésica. E ali, esse hormônio nos traz a motivação. Ele nos traz um monte de benefício, né? Então, a alegria, ela nos mantém saudável, fisicamente e emocionalmente. E só que ela deve ser constante na nossa vida. Porque esse bem-estar que nós sentimos, isso passa para as outras pessoas que estão ao nosso redor também, né? As pessoas, quando nós estamos alegres, as outras pessoas também podem contemplar a nossa alegria, né? E ela pode ser manifestada de inúmeras formas, mas nós precisamos também gerenciar a alegria, porque tudo que em excesso faz mal, mas quando nós conseguimos atingir aquela, sabe, o equilíbrio, nós vamos poder sentir um estado de plenitude, nós vamos conseguir sentir serenidade, né?
Então, tudo tem que haver um equilíbrio. Então, quando nós manejamos bem os nossos sentimentos, as nossas frustrações, as nossas angústias, né? Porque isso pode acontecer, isso vai, se não aconteceu, que eu duvido, mas se acontecer, manter o equilíbrio, ministrar bem isso, né? Então, a alegria, ela é uma emoção de expansão, né? Como ela é descrita por alguns pesquisadores. E ela desempenha essa função da criação de vínculos, né? Porque quando eu estou feliz, eu transmito a minha felicidade para outras pessoas que querem estar perto de mim. E isso é muito bom, né? Então, a alegria é uma emoção que todos nós queremos desejar, e com frequência, não é de vez em quando não, né? Porque é horrível quando você dá aquelas pessoas sisudas, aquelas pessoas, né? Feia, que nem a raiva lá do desenhozinho, né? Então, a gente tem que estar bem. E isso, a alegria, ela transcende, né? Nosso rosto mostra que nós estamos bem. E manter, sabe, uma gratidão diária, isso faz com que sejamos alegres, sabe, manter o diário, sabe, assim, de gratidão, dizer assim, olha, Deus, como tu és bom na minha vida, né? Ser grato, dá a sensação e nos traz a alegria. E nós podemos desenvolver a alegria como? Amando as pessoas, respeitando as pessoas. Nós podemos praticar alegria com hobbies, com esportes, com música. Quando eu ouço música, eu sou ligada, eu gosto muito de música. Eu gosto de música. Eu sou movida à música. Toda hora eu estou ouvindo música. Eu ligo no carro, entro no carro, eu ligo música. Eu estou em casa, eu gosto de ouvir música. Eu gosto de música de todos os gêneros, menos funk, menos essas coisas aradas assim, né? Música boa, né? Gosto de música boa. E a alegria, ela é uma emoção que todos buscam. E a gente pode ver que Davi, conhecido como um homem, né, segundo o coração de Deus. E ele foi uma das pessoas que experimentou a alegria numa intensidade imensa, né? Porque, especialmente na questão da inspiração a Deus, né? E os salmos, a gente pode ver que cada salmo mais lindo do que o outro. Como o salmo fala conosco, né? E é uma infinidade, não daria para separar todos os salmos que a gente pode falar, mas Davi expressou alegria e na sua dança diante da arca de Noé, que está lá em 2 Samuel 6,14, em seu entusiasmo com Deus, né? Então, as suas experiências, elas nos ensinam que a verdadeira alegria só pode ser encontrada na presença de Deus e na gratidão por nossas vitórias. Quando nós estamos alegres, a gente tem que agradecer. Quando nós estamos tristes, nós temos que agradecer. Quando nós estamos com raiva, temos que agradecer. Quando nós estamos tristes, temos que agradecer. Porque a cada emoção é fundamental a gente cultivar a inteligência emocional. Isso envolve o autoconhecimento, porque se eu não me conheço, como eu vou desenvolver? Eu não tenho. Então, o autoconhecimento, meninas, é muito importante. A gente tem uma consciência emocional, nós desenvolvemos a empatia, né? Praticar a escuta, eu falei lá atrás, a escuta ativa é importante. Quando nós nos permitimos escutar o outro, é porque a gente consegue entender. E aí se reflete sobre, tanto a ele quanto a nós, as nossas emoções. E isso, quando essas emoções são ruins, elas podem afetar as nossas relações. Então, nós temos que tentar também compreender as emoções dos outros. Porque, às vezes, nós queremos só ser entendidas. Eu preciso ser entendida porque agora eu estou triste, porque agora eu estou com raiva, porque agora eu estou muito alegre, agora é porque eu... Não. Nós também temos que entender que o outro também tem essas emoções. E que o outro, talvez, hoje não esteja bem, talvez o outro esteja triste, porque o outro hoje está com raiva. Então, quando nós conseguimos nos conhecer, nos permitimos, temos o autoconhecimento, a gente também consegue compreender as emoções do outro. Então, porque, olha, não existe uma emoção melhor ou pior, porque todas elas fazem parte da nossa vida, né? O que é errado é a gente não sentir, porque imagine se nós não sentíssemos emoções. Como seria a nossa vida? Seríamos robôs e iríamos para lá? Seríamos apáticos a todas as dores. Um está morrendo aqui, está tudo bem. O outro está gritando ali, está tudo certo. O outro está nascendo aqui, está tudo bem. Então, ela faz parte, né?
E todas elas são importantes para nós, no nosso funcionamento diário. E tem dia que nós vamos sentir todas essas emoções num dia só. Então, nós temos que viver, porque viver uma vida sem emoção não tem como, né? Mas nós não podemos ser reféns delas. Então, nós precisamos identificar desde cedo as nossas emoções, a intensidade delas, né? E aprendermos a lidar com ela da melhor forma possível, porque é uma situação do dia a dia. Então, conhecer o que você sente, como o seu organismo reage, é fundamental para que nós possamos aprender a conviver melhor com esse turbilhão de emoções, né, que nos invadem a todo momento. Ontem, na minha terapia, eu estava falando exatamente isso. Há momentos que eu sinto tanta coisa que eu falo, meu Deus, tem hora que eu tô aqui, de repente eu começo a chorar, porque é aquilo que, de repente, a Lidiane falou, ai, me comoveu, e ali eu choro. Aí, daqui a pouco, a Luciene fala alguma coisa, ai, eu rio porque foi tão hilário, né? Então, durante o dia, a gente sente todas essas emoções. E a única coisa que nós temos que saber é como lidar com elas. Amém? Estão todas aí ainda? Vem a Sim, Karina aqui. aqui, estou te ouvindo. É muito Alguém importante quer? falar sobre esse assunto, né, Di? Porque algumas pessoas têm É, até tabus com relação a falar de emoções, sentimentos, né? Como se é. fosse errado. A gente precisa, né? Precisa. E a gente tem que entender, porque às vezes tem aquele mito, né? Ah, porque a gente é crente, e infelizmente isso ainda existe. Eu sei que hoje muitas pessoas, né, elas abriram sua mente, estudam, buscam, né, o conhecimento e entendem que nem muitas pessoas falam, depressão não é coisa para crente. Gente, quem É, disse isso? Quem disse? E é um crime alguém fazer um troço desse, porque aquela pessoa que está com depressão, ela precisa procurar um médico, ela tem que se tratar, ela tem que procurar um profissional, porque ela está doente, a saúde mental dela não está boa. Sabe, a gente vê relatos na Bíblia de pessoas que tiveram depressão. Então, sabe assim, Elias Eliseu, teve, né? Elias teve, e não se aposentou, depois de ter ganhado uma batalha contra Jezabel, estava assim, pleno, na sua plenitude, o que aconteceu com ele. Então, isso não é vergonha, sabe assim? A gente tem que ajudar. As pessoas estão morrendo, às vezes, perto de nós, e nós estamos fazendo, sabe, às vezes, de crente santurrão, e não percebendo. Perfeito, né? Às vezes, o meu Ai, vizinho está precisando de uma palavra. Então, assim, que nós, como sabe, conhecedoras da palavra de Deus, como pessoas tementes, como pessoas, a gente possa levar um alívio para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Que a gente não faça pouco caso, pessoas estão morrendo por conta, às vezes, de uma palavra, de um afeto, de um abraço, né? uhum. Porque elas não conseguem lidar com as emoções que elas têm. E isso a gente tem que preocupar, que nem a Camila, que é professora, eu acredito que lá onde ela dá aula, ela perceba que tem alunos delas com essas emoções, né? Que às vezes são vai do 100 ao zero num piscar. Lógico que precisa de um tratamento, precisa investigar o que está acontecendo aquilo, o porquê daquilo, né? É Uhum. isso. A minha contribuição para o grupo hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado, que realmente eu tenha trazido algo de bom para vocês. Ai, que bom. E a gente, acho que a principal palavra que a gente precisa ter também, gente, em foco, é empatia. Já aconteceu aqui na minha família, tá alguém doente, vem um irmão da igreja e fala: ai, tem algum pecado seu ainda que está aí escondido que Deus não perdoou, por isso que você está assim, né? É coisa muito de fariseu lá atrás, que falavam, né? Ah, é cego, é doente por causa do pecado dos pais, né? Então, a gente vive hoje numa sociedade que a maior parte é ansiosa ou depressiva, né? Tem algum problema emocional. A gente está nessa era, nesses últimos tempos, assim, né? Muitas pessoas emocionalmente doentes, mentalmente doentes. E isso não é falta de comunhão com Deus, sabe? É consequência da nossa alimentação, da correria, de muita coisa. A gente vive numa sociedade acelerada, então a gente acaba ficando acelerado. É tudo muito Sim, rápido, tá chegando novidade toda hora.
Então, ainda mais quem está aqui no digital, né? O digital sempre está mudando. Então, a gente acaba ficando ansioso mesmo, né? O que a gente Sim, precisa é buscar ajuda, né, de profissionais, buscar ajuda de Deus, não não deixar isso chegar a um ponto de não ter mais força para sair da cama, né? Aí já é algo grave, né? Então, busquem ajuda. Se você sente que não tá legal, busca ajuda, né? Ajuda de Deus e dos profissionais que ele capacitou para estar ajudando a gente. sim. Fica a dica. Sabe o que eu queria também falar, Karina? Nós nem conversamos sobre isso, mas eu queria que quem está aqui, ou depois lá no grupo também, se vocês têm sugestões de alguns temas que vocês que, né, gostariam que nós trouxéssemos para esse momento nosso, compartilhe conosco, nos ajude. Esse é um trabalho que, assim, que é muito importante, tanto para mim quanto para a Camila, para a Karina. E a gente quer que esse trabalho ele cresça, mas não ele cresça numa questão de tem muita gente. Não, a gente quer que ele cresça na questão assim, de informação, de aprendizado. Então, isso é muito importante para nós. Então, se vocês puderem colaborar conosco, trazendo algum tema, falar, olha, eu gostaria muito de ouvir tal coisa, sobre tal coisa, nós vamos procurar as pessoas que, de repente, que possam trazer. Se a gente sabe, a gente vai trazer. Então, mas nos ajude, divulguem, passe para pessoas que vocês conhecem o nosso link das palestras, né? Porque, assim, é um aprendizado, e daqui ninguém sabe mais do que o outro, nós estamos aprendendo juntos, né? Nós estamos construindo esse grupo juntas. Sim. Vamos tirar uma foto? Vamos. Meninas, conseguem abrir a câmera? Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode falar, meninas. Oi, Camila, estou feliz de ver você aqui, Camila. Ó, a A Nádia. Camila sabe muito, viu? A gente tem que chamar a Camila para fazer uma palestra conosco também. Ah, já marca Mulherzinha para. inteligente. Gente, verdade, semana que vem. Deixa eu ver. Ah, não, é na outra. Dia 15 vai ser feriado, é uma quarta. Aí a gente precisa mudar o dia do encontro. Faz na terça, Na no dia terça, dia 14. 14, né? Então eu vou jogar aqui, ó. Então vai ser dia 14. E semana que vem é quarta-feira normal, dia 8. Dia 8, dia 14, tá? Camila, vem semana que vem falar com a gente. Por enquanto eu vou ficar só ouvindo, vocês trazem uma palavra muito boa. Sou meio tímida para falar, mas o que eu puder contribuir, eu contribuo. Tá. A Nádia sugeriu aqui, ó, a arte salva. Esse tema acho de muita relevância, tendo muita gente nesse perfil. Ah, a Nádia pode vir falar com a gente sobre esse assunto, Nádia. Você é a melhor referência. A Nádia dá aula de arte? Oi, Karina. Não, é que ela não pensei em mim. É. Ela falou sobre sugestão de assuntos, e eu estou fazendo até um projeto com a Sabrina, com outras pessoas aí, sobre a arte, sobre a arte terapia, né? Sobre pessoas que chegam aqui no meu espaço para fazer uma coisinha ou outra, olhar um negócio ou outro, aí desanda a desabar da vida, né? Porque a pessoa começa a fazer algo e daí quando ela vê, ela se solta, né? Porque a arte faz você tirar do seu interior para fora, né? Tudo. Eu digo que você vomita todos os seus podres, né? Relacionado às suas dores, que elas ficam lá dentro, guardadinhas. E é um assunto de bastante relevância e as pessoas não linkam muito as coisas, né? Então, é um assunto interessante que daí vocês poderiam pensar em algo nesse sentido, né? Porque isso daí ajuda muito na depressão. Tanto que as terapeutas ocupacionais usam muito a arte, o artesanato, a arte geral, para essas questões. Os autistas usam muito a arte, né, na maior parte deles as musicais, mas também as Oi. artes manuais. Enfim, todos os perfis que você vê por aí, a arte está embutida de alguma Ah, forma, né? Então, é. é super importante. Eu ia perguntar, Mas aqui no é um grupo, tema. a maioria é de Sorocaba aqui? Todo mundo é de Eu Sorocaba? sou. A Luciene não. A A Lu Camila? é Eu da sou de Bahia. Tatuí. Estou morando em Tatuí agora. Tatuí. É, Camila Tatuí, Luciene da Bahia, Cruz das Almas. Ah, tá. A gente pode Lidiane de Sorocaba. fazer. É que eu tinha pensado em fazer uma oficina Não de é essa arte Luciene. terapia. Eu achei que fosse outra Luciene. Desculpa, eu tô falando de Luciene errada. Não, essa Luciene falou que é daqui.
Eu acho que é daqui, não sei. Diz aí, Lu, da onde você é? Coloca aí. Desculpa, eu achei que você é minha cunhada. Ah, Cruz das Almas, Não, ela não é. não é de Sorocaba, né? É. Então, eu tinha pensado a gente fazer uma arte terapia lá com a Nádia presencialmente, mas a gente faz então aqui no grupo uma oficina. Vamos planejar alguma coisa semana que vem, Nádia? Fazer com elas, a gente prepara elas, ó, meninas, preparem, sei lá, papel, tesoura. Você tá muda. A semana que vem eu não posso, e nem no dia 14, porque eu tenho imersão dia 15 e dia 16. Nossa vida tá louca, né? Tá. E, graças a Deus. Correria. Então, Correria. a gente planeja para um outro dia você estar falando, Tá bom, tá? então. Mas como você falou, sugeriu o assunto, eu joguei esse assunto que eu acho super importante, né? Tá bom? Uhum. Tá bom. Vamos É sua tirar, então. cunhada Foto? Cindy. É, é a minha cunhada. A minha eterna cunhada. Eterna cunhada. Então, tira aí para nós, Gi. Eu tirar? Quer que eu tire? Aí é o melhor, porque a minha câmera tá muito ruim. Eu não tô Tá. conseguindo tirar pelo computador também, não sei por quê. Ué. Sorriam. Vixe, eu vou ter que tirar print. Com o celular tá bem escura a tela. É. Sorriam. A Nádia saiu séria. Sorria. Agora sim, Nádia. Mas se vocês puderem, coloquem lá no grupo ou manda no privado, nós, sugerindo temas para nós, meninas, que aí a gente monta sei lá, uma tabela, alguma coisa assim, né, Cá? É um cronograma, né, das aulas ali dos temas. Ô, Cá, manda para sua sogra também, convida ela para entrar. Eu mandei, convidei ela, ela disse que ela ia entrar, mas não